Linhagem, temporada 2. A Conferência Geral de 1888, episódio 32. Desde o início, o movimento era cristocêntrico. Os primeiros crentes adventistas se perguntaram: quando Jesus vem? Após a grande decepção de 1844, eles se perguntaram: o que ele está fazendo? No entanto, no início da década de 1880, a igreja perdeu Cristo de vista. Falharam em torná-lo o centro de seus ensinamentos. Havia uma espécie de entusiasmo pelo debate, e mais pessoas foram ganhas para a igreja como resultado, que elas concordaram mais com o conhecimento teórico do que com a mudança de coração enfatizada. A Conferência Geral de 1888 é a sessão mais famosa da nossa história. Mas, infelizmente, é lembrada também por motivos negativos, e muitas vezes a pergunta é feita: e se? A 27ª sessão da Conferência Geral foi realizada em Minneapolis, Minnesota, de 17 de outubro a 4 de novembro. Ela estava em uma grande igreja adventista recém-estabelecida na esquina noroeste da encruzilhada atrás de mim. Havia 27 mil membros em todo o mundo na época e apenas 90 delegados presentes, minúsculos para os padrões de hoje. Eles falaram sobre o trabalho missionário no Pacífico Sul, o evangelismo urbano e outros assuntos comuns. Mas ninguém se lembra disso. Ellen White comentou mais tarde: Deus me ensinou a experiência terrível na Conferência de Minneapolis, um dos capítulos mais tristes da história dos crentes na verdade presente. Antes da reunião da Conferência Geral, se criou uma tensão teológica, nomeadamente através de artigos publicados por ambos os lados, algo que Ellen White desaprovava estritamente. Também nas várias reuniões campais diferentes palestras foram dadas, e um espírito de resistência, debate e amargura foi despertado. Tudo isso veio à tona em Minneapolis. Os protagonistas dessa sessão foram A.T. Jones e A.G. Wagoner, ambos na casa dos 30 anos, e Uriah Smith e J.E. Butler, ambos na casa dos 50. Enquanto os dois jovens apresentavam sua mensagem de justificação pela fé, encontraram resistência. Eles enfatizaram a importância centralizada da cruz e a justiça de Cristo, bem como ver a lei em seu devido contexto. Um de seus argumentos para apoiar esta tese foi que a lei, em Gálatas 3, é a lei cerimonial e não a lei moral. Isso encontrou forte resistência, pois muitos pensavam que a doutrina do sábado estava ameaçada e levaria a interpretações e mal-entendidos, como em outras denominações. Convidado para debater esta questão, e embora, como era prática comum na época, eles se recusaram, porque não foi para isso que eles vieram. Foi feita uma contra-afirmação, mas em resposta eles leram na próxima reunião passagens bíblicas alternadas sobre o amor de Deus. Eles não deram nenhuma explicação, apenas leram a Bíblia. Isso teve implicações profundas. Muitos foram tocados pela mensagem, entre outros S.N. Haskell e J.O. Corsius. No ano seguinte, movimentos de reavivamento aconteceram nos Estados Unidos da América, liderados por Ellen White, Jones e Wagoner. Um deles ocorreu em Sul Lancaster, Massachusetts. Ellen White comentou mais tarde: nunca vi um reavivamento tão completo e ainda tão livre de excitação indevida. Alguns anos depois, Uriah Smith se desculpou não apenas de Ellen White por sua conduta, mas também público no Jimmy Tabernáculo em Battle Creek, o que certamente não foi uma coisa fácil. Um triste resultado dos eventos de 1888 é que Jones e Wagoner mais tarde caíram e deixaram a igreja. As razões para isso são diversas e não pode ser adequadamente explicada em poucos minutos. Certamente parte da responsabilidade é deles, que a mensagem não havia mudado completamente em seu próprio coração. No entanto, alguma culpa também deve ser colocada nos irmãos que foram tão fortes e amargos contra a mensagem. Esses adversários eram uma tentação esmagadora e severa que os jovens mensageiros tiveram que dominar.
E embora isso não justifique sua partida, pode nos ajudar a entendê-la um pouco melhor. Uma lição importante que não aprendemos em 1888 e com o qual ainda estamos lutando é como ser cristão apesar de estar em conflito com outra pessoa. Como você mostrar o amor de Cristo se a pessoa com quem você está discutindo tem um ponto de vista completamente diferente de você e te trata mal? Vamos aprender a ser mais misericordiosos com aqueles com quem discordamos e estamos em conflito. A igreja gradualmente percebeu que o problema sobre o que eles discutiam não era da magnitude que as pessoas pensavam na época. Muitas vezes lidamos com coisas triviais. Ellen White frequentemente dizia que a lei em Gálatas não era um grande problema, nem a igreja deveria torná-la um. Mesmo hoje é fácil se distrair com outras questões e esquecer o quadro geral. Jones e Waggoner foram grandes pregadores, duas das mentes mais brilhantes que nossa igreja já viu. E ainda assim eles acabaram perdendo Jesus de vista. Ainda hoje devemos ter cuidado para não sermos humanos, mas seguir a palavra de Deus e a mensagem que ela contém. Não era a mensagem que estava errada, mas a atitude e o espírito dos envolvidos em ambos os lados. A mensagem que eles passaram ainda é relevante hoje. E Deus chamará outras pessoas para superar onde eles falharam. Vamos compartilhar a bela mensagem do amor de Deus e da justiça de Cristo para o mundo.